e foram para a região do Gesareno. Logo que Jesus desceu do barco, veio do sepulcro, caminhando no seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Fala comigo, mas o meu Jesus chegou. A Bíblia diz que ninguém tinha força para detê-lo. Talvez a sua história parecia assim, que ninguém poderia fazer nada, mas o seu Jesus chegou. Aleluia! À noite e dia, sem repouso, aquele homem perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lasca de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros. Diga, ele clamou. Ele clamou. Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Suplico-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já havia lhe havido ordenado: saia deste homem, espírito imundo. Jesus, quando chega, ele já faz aquilo que precisa ser feito. Ele já chegou e já está operando na sua causa aquilo que precisa ser feito. Não precisa, às vezes, você nem dizer: Senhor, ele já entrou na tua causa. Ele já deu ordem. Entenda isso. Ele já entrou dando ordem a todo principado, a toda potestade, a toda confusão mental, a todo espírito de medo, a tudo aquilo que Satanás estava tentando aprisionar a tua alma. Levante a mão e diga: eu já estou livre, porque meu Jesus já me libertou. Aleluia. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muito. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, uma colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nela. E Jesus lhe deu permissão. Os espíritos imundos deixaram o homem e cercaram. De 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Podeis assentar glorificando e declarando que você é livre. Sente declarando que você é livre. Aleluia. Queridos, essa madrugada, eu passo a madrugada orando. Glória a Deus por isso. E eu via uma guerra muito grande no mundo espiritual. Eu não sei vocês, mas essa madrugada eu vi uma batalha muito grande espiritual acontecendo. E era muito ferrenha. E ali eu comecei a orar. Tive alguns sonhos que eram também batalhas espirituais. E acordei e ouvi o Senhor me falando dessa ministração. O Espírito Santo falou: a libertação do homem gadareno. Aí eu parei e analisei. E fui orar. E fui buscar no Senhor. Mas, queridos, pensem em uma coisa. Orei e agradeci ao meu Pai por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer.
E eu já agradecia pela cura, pela libertação, pela salvação de vocês, pelas portas abertas para vocês, por aquilo que Ele já estava operando no lar de vocês, pela cura que Ele já estava liberando na vida de vocês. E já acordo declarando, porque eu sei quem é meu Deus, e eu sei que vocês não vieram aqui em vão. Não por mim, porque eu nada sou, mas porque Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso. E que se o adversário ele consegue enxergar, nós enxergamos muito mais quem Ele é. Aleluia. E queridos, de repente eu me vi sendo atacada espiritualmente. Mas como assim, pastora? Quem tem discernimento de espírito sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E eu comecei a ser envolvida em uma angústia muito grande. Era uma angústia que eu compreendi, a angústia que Jesus sentiu quando Ele chamou os seus discípulos para subir ali com Ele e orar. E Ele dizia, eu fui tomado por uma angústia muito grande, e eu preciso que vocês me ajudem em oração. E a Bíblia diz que Jesus vai orar, e quando volta aqueles discípulos estavam dormindo. E Ele chama aqueles discípulos, e os discípulos continuavam dormindo. E eu senti aquilo, liguei para pedi ao grupo de intercessão, gente, vamos orar. Liguei para alguns e ninguém me atendia. Só alguns que na hora me ouviram na hora, mas nem todos ouviram. E a gente entende que o horário não foi muito bom, porque era horário dos afazeres de casa. Mas eu sei que de repente eu fui para o meu quarto, e ali eu comecei a me desmanchar no Senhor. E o Senhor disse, só clame a mim. Só clame a mim, deixa que o resto eu faço. Clama a mim, deixa que o resto eu faço. E ali eu me ajoelhei, me prostrei, chorei. E disse, Senhor, se tiver vindo sobre cada um daqueles que o Senhor colocou nas minhas mãos, alguma ação mortífera, alguma ação contra eles, Pai, eu paraliso agora pelo nome que está acima de todos os nomes. Pai, toma eles nas tuas mãos. Eu faço a oração agora, como aqui Jesus fez naquele momento da sua subida. Pai, toma eles, não deixe que nenhum deles sejam tocados. Guarda-os, Pai, deste mundo. Guarda-os contra o contra-ataque do mal. E queridos, eu recebi um refrigério tão grande. Eu recebi um refrigério tão grande que eu já não conseguia mais chorar. Eu só me alegrei e voltei para fazer o que eu teria que fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra veio do coração de Jesus. Essa palavra, sabe o que Ele quer me dizer e te dizer? Todos nós passamos por campos de batalha. Todos nós. Tem tempo que parece que as coisas pioram. A Bíblia vai dizer que os discípulos, juntamente com Jesus, estavam passando, porque Jesus chamou os discípulos para o barco. Os discípulos entraram num barco, e a palavra diz que o Senhor mandou que eles fossem para o mar alto. Quando chega naquele lugar, a intenção de Jesus era clara. Ele sabia que ele tinha de passar nesse lugar, porque ele sabe o que você está passando. Ele sabe quem você é. Ele sabe que ali precisava de passar por alguém que precisava ser livre. Ele está dizendo, estou entrando hoje na sua causa, porque eu reconheço a necessidade a qual você está passando. Havia um homem ali. Havia uma condição de um homem que estava sendo roubado na sua essência, na sua vida, na sua história. E todas as vezes que o Senhor enxerga que alguém está querendo roubar a sua essência, Ele entra em favor da tua causa. Sabe por quê, queridos? Porque o projeto de Deus sempre foi que nós tenhamos vida abundante. Que tenhamos a vida dele e não a vida do maligno. E ali havia um homem que estava vivendo uma vida maligna. Uma vida sendo acorrentado, enfermo,
entristecido. Talvez esses relatos aqui você se veja nisso. E você vai compreender que muitas vezes o adversário tem te oprimido, tem te prendido em algumas áreas. Sabe qual era o histórico daquele homem? Era um homem que não tinha mais família, porque o diabo lhe roubou a sua família. Era um homem que não tinha mais alegria, porque o diabo lhe roubou a alegria. O adversário veio, entrou na vida daquele homem e colocou tudo que era dele. E a palavra vai dizer que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E o Senhor veio para te dar vida. Que vida foi que Deus veio para te dar? Abundante, saúde, alegria, paz, provisão. Tudo o Senhor veio para te dar. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Aquilo que estava roubando aquilo que é meu na tua história, estou eu hoje entrando e mudando o cenário. Aleluia. Por quê, queridos? Porque quando Deus resolveu criar o homem, Ele criou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma conjunção do poder de Deus em nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aquele homem, ele foi roubado a isso. E Jesus, ele sabia que ele não poderia continuar longe daquele lugar, já que havia alguém sendo lesado, havia alguém sendo roubado. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está sendo lesado, se você está sendo roubado, hoje é o dia da sua restituição. Você está aqui? Dá um brado de glória ao Senhor. Hoje é o dia. Preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Se você receber essa chave, se você compreender o que eu estou lhe dizendo, você já não vai ver as suas coisas, aquilo que é teu, a sua família, a tua casa, a tua finança, a tua saúde, a tua paz, a tua alegria, aprisionado pela mão do opressor, porque o Senhor está dizendo: estou eu tirando ele de cena. Aleluia. Havia um homem ali durante tantos anos, vivendo aprisionado, acorrentado. E talvez para aquele homem, ou quem passasse por ele, queridos, achasse isso normal. Achasse algo normal ele viver debaixo daquela ação maligna. Quantas pessoas você acha que passavam e via aquele homem? Tanto que a Bíblia vai dizer que tinham pessoas que moravam perto dele, mas ninguém nunca fez nada. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chama seus discípulos, passam para ali. O barco se levanta. A Bíblia diz, muitos pregadores dizem, que o inimigo, já sabendo que Jesus tinha de chegar naquela cidade, ele começa a enviar demônios para impedir a chegada de Jesus. Só que eu quero dizer que ninguém impede aquilo que o Senhor determina para fazer, porque Ele é o maior da nossa história. Ninguém pode, eles podem até tentar, mas eles já são frustrados na minha história e na sua história. A Bíblia diz que Jesus ali começa a esperar que aqueles discípulos se movessem em fé. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você tiver fé hoje, se você tiver fé agora, você vai sair daqui completamente transformado. Sabe, querido, às vezes a gente se move em uma esperança, e o Senhor está dizendo: não, eu não me movo por esperança, eu me movo do já. Hoje, Jesus pode chegar aqui agora. Se você crer, você verá. A Bíblia diz que os sinais, eles seguem a quem? Ele segue você? Pergunte quem está do seu lado: o sinal tem te seguido? Se tem sinais te seguindo, é porque você crê. Se não tem sinais te seguindo, eu quero lhe dizer: passe a crer hoje.
Passe a crer agora, porque você vai sair daqui composto de sinais e maravilhas do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles ainda não tinham compreendido quem era o Senhor Jesus. Alguém tem que entender quem Ele é. Alguém tem que ver que Ele é. Alguém tem que compreender porque às vezes o barco levanta, porque às vezes o barco se move, porque a tempestade chega, para você saber quem Ele é. Às vezes a gente critica, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? É para você saber distinguir quem Jesus é. E saber que Ele tem um nome acima de todos os nomes. E saber que não é demônio, não é principado, não é potestade que tem mais poder do que Ele. Quando eu exalto o meu Deus, quando eu coloco Ele no seu devido lugar, Ele faz tudo aquilo que Ele precisa fazer. Coloca Jesus no lugar certo. Coloca Ele no lugar devido. A Bíblia diz que aquele homem, ele já passava ali há muito tempo. Mas a Bíblia diz que assim que ele entra naquele lugar, queridos, eu não gosto de me mover muito por palavras. Eu gosto de palavras que venham trazidas do Espírito. Porque essa palavra trazida pelo Espírito, ela traz o que compõe o poder de Deus. A gente não precisa pregar para ficar bonito ou para ter aplauso. A gente tem que falar o que o Espírito fala. A gente tem que trazer o que a noiva fala. E Ele está dizendo, me coloca no lugar de honra. Me coloca no lugar onde eu possa mudar a sua história. Aleluia. Esse homem vivia em meio ao sepulcro e não havia nem quem conseguisse dominá-lo. Todos os dias, aquele homem, ele era autodestruído. Ele estava vivendo uma ação maligna. Mas a Bíblia diz que todas as vezes ele se cortava. Talvez tenham pessoas aqui que estejam passando por esse processo de se cortar. Eu quero lhe dizer que esse espírito maligno hoje sai da sua vida. Esse principado hoje sai da sua vida. Ele não vai ter êxito na sua história. E ele se cortava. Ele tentava tirar a vida daquele homem, mas ele nunca conseguiu. Porque o poder da morte, querido, e da vida só tem uma mão que pode segurar. Quem é? Você pode repetir? Jesus. Jesus. E a Bíblia diz que quando ele viu, ele se lançou aos pés de Jesus. Ele se lança. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Às vezes vocês estão com tanto medo das ações malignas do diabo e não entendem que eles são os primeiros a se lançarem aos pés de Jesus. Sabe o que eu quero dizer hoje? Em vez de você ficar gastando seu tempo para pensar que o inimigo está fazendo contra você, comece a adorar ao Senhor. Comece a declarar quem Ele é. Comece a visualizar o poder dEle. Comece a trazer sobre a tua alma que Ele é poderoso, glorioso, altíssimo, santo dos santos, Senhor dos senhores. Quando você começa a trazer a essência de Deus, você vê que toda ação maligna, ela cai por terra. Ela cai por terra. Ela não suporta. Eu que trabalho muito com obras nos lares.
E às vezes você chega em algum lugar e você sabe que tem uma ação maligna ali. Mas em vez de você lutar com ele, você começa a declarar que Deus é. Você já entra no ambiente. Você já entra no ambiente declarando que seu Deus é maravilhoso. Que seu Deus é o forte. Que o seu Deus tem todo domínio, todo poder, toda glória, toda honra. Seja dele. Quando você começa a trazer isso, o inimigo ele vai se diminuindo. Quem tem visão espiritual vê claramente. Ele vai ficando diminuído até ele ter que se render. Aí eu lhe digo, por que você está gastando tempo com medo dessa ação que está contra você? Porque você vive amedrontado. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de medo. Entenda isso aqui. O medo é um espírito que não vem da parte de Deus. Então também é um principado. É uma ação das trevas. Entenda isso. E todas as vezes que eu entendo que esse espírito não compõe com a essência de Deus, eu tenho que dar ordem a esse espírito que bate em retirada da minha alma. Porque eu reconheço que ela não vem da parte de Deus. Deixa eu lhe falar algo. Nesses últimos tempos, tem muita gente acolhendo espírito de medo na tua casa. E está achando normal. Tanto que não é normal que a Bíblia diz que é um espírito. Não é algo. É um espírito. E esse espírito vem para quê? Porque diz que o medo faz o quê? Paralisa. O que é que nós temos vivido nesse período? Qual é a maior ação que nós temos visto no meio do povo? Um espírito. Que espírito é esse? Só de morte não. O primeiro espírito que está operando é o de medo. O espírito de medo está operando muito mais do que o espírito da Covid, o espírito da enfermidade, o espírito da morte. Alegações que têm sido feitas pela mídia não se compara. Se fosse hoje fazer uma comparação, você ia ver que o espírito de medo está açoitando, está até levando à morte mais do que o próprio espírito da Covid, da enfermidade. E hoje o Senhor está me dizendo que nós temos que tomar uma ação contra esse espírito. Nós temos que botar ele para bater em retirada. Vocês estão comigo? Dá um glória a Deus. Esse espírito de medo, ele não pode permanecer na tua casa. Ele não pode permanecer no teu lar. Para de justificar. Às vezes estamos justificando para manter esse espírito dentro da nossa casa. Sabe como é que temos justificado? Ah, mas a gente tem que vigiar. Temos que vigiar? Temos, querido. Mas a minha palavra é sempre exaltando o meu Deus. É sempre exaltando. Aqui não entra nenhuma Covid, porque meu Deus que toma conta. A minha vida, os meus filhos estão guardados pelo Todo-Poderoso. Se tiver de sair, eu saio e vou voltar ilesa ainda, porque o meu Deus é comigo. Porque eu sei que Ele me guarda. A palavra do Senhor diz que Ele nos coloca onde? Em altos retiros. Ei, para de ter medo. Joga esse espírito para longe, para o abismo. Joga esse medo para o abismo. Quantas pessoas hoje tem, quando não recebe o vírus, recebe outra enfermidade. Está depressivo, está entristecido, está dentro de casa amedrontado, chorando. Tem gente que tem medo de sair até de um quarto. O Senhor...
Deus. Parou aqui. Glória a Deus. Esse espírito vai sair da sua casa hoje. Dá um glória a Deus. E a Bíblia diz que quando esse demônio avista Jesus, tem coisas que ele fala ali que é muito interessante. Porque ele diz assim: Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Entenda que nem todo mundo reconhecia Jesus assim. Nem todos, nem os seus discípulos, nem quem andava com ele reconhecia a essência poderosa do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Ou seja, ele estava vendo Jesus em uma revelação que ainda ninguém tinha visto. Tinha muitos que diziam que queria que apresentasse o Pai, mas aquele demônio, ele já sabia que Jesus e o Pai eram o mesmo. É por isso que ele diz assim: olha, Deus Altíssimo. Ele já sabia quem era. Ele já sabia quem era. E você está com medo de quê? Você está amedrontada de quê? Entenda isso. Quando eu tenho certeza que eu faço parte daquele que me consagrou, que me fez, que me levantou, eu não ando com medo de absolutamente nada. Pode levantar quem levantar. Pode chegar o exame que chegar. Os médicos podem chegar para mim e dizer: olha, é o fim. Para mim vai ser a mesma coisa. Eu não tenho que temer ao homem. Eu não tenho que temer aos principados nem potestade. Porque eu sei, quem me formou foi o Altíssimo. Aleluia. E quando eu tenho essa convicção, queridos, eu não tenho medo não. Eu não posso andar temendo àquele que veio e que eu sei que ele é menor do que aquele que me criou. Preste atenção nisso. E a Bíblia diz assim, olha, que Jesus, assim que chega, ele já vai dando ordem que aquele espírito imundo tinha de sair da vida daquele homem. Ele já deu uma ordem. Parece que Jesus foi bater papo com ele, mas não. Quando você para e analisa, já havia uma sentença contra aquele espírito que estava operando na vida daquele homem. Ei, desde que você colocou os seus pés aqui, Jesus já deu ordem a tudo que estava aprisionando a tua história. Desde que você colocou os seus pés aqui, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está enfermo. Eu não sei se você está com medo. Eu não sei do que você está passando. Mas eu quero lhe dizer que a ordem já foi dada. A ordem já foi dada. E Jesus já deu uma ordem na sua história. Você sabia disso? Jesus, ele já tem todo o controle da sua história. Era a primeira vez que Jesus entrava naquele lugar. Era a primeira vez que Jesus ia ali naquela cidade, naquela região de Decápolis. Mas Jesus sabia que tinha alguém lá que precisava ser tocado naquele dia. Jesus sabia que naquele dia alguém precisava de um renovo, de uma libertação, de uma transformação. E eu quero te anunciar, Jesus sabe do que você precisa. Jesus não te trouxe nessa tarde aqui porque você é bonitinho, não. É porque ele disse: eu preciso entrar nessa história. Eu preciso mudar a história daquele homem
Eu preciso mudar a história daquela mulher. Jesus foi ali exclusivamente por causa daquele homem. Sabe por que você veio aqui? Porque Deus, o Altíssimo, precisa mudar a história de alguém. Deus diz e vai fazer. Ele vai entrar na história de alguém ainda hoje. Ainda hoje. Ele coloca agora essa pessoa no seu devido lugar. Ele liberta, porque quando o Senhor chega, algo acontece. Está acontecendo com você agora aí. Está acontecendo com você agora aí. Aleluia. Talvez você diga: pastora, eu estou com meu marido que precisa. Está acontecendo hoje. Creia. Está acontecendo. Ele está mudando a história de alguém. Porque aquele que está lá, sendo opresso, sendo paralisado, vai ser o mesmo que vai levantar nações e declarando que Deus é o Altíssimo. Ele vai declarar. Ele vai declarar. E é isso que eu sinto no meu espírito. O Senhor chegou naquele lugar, queridos. Já não havia esperança para aquele homem. Já não havia nenhuma condição humana. Ele estava vivendo em uma condição subhumana. E toda vez que o Senhor vê que alguém está roubando aquilo que é dele, da sua história, na sua vida, Ele entra. Ele muda. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de tantas outras. Quem disse que aquele homem, aquela mulher, aquele filho, aquela filha vai ficar da mesma forma? Entrou na minha vida, né, mãe? E ninguém dava nada por mim, né, mãe? E ninguém dava nada por mim. E ninguém dava nada por você. Olha onde estamos. Diga: olha eu aqui. Olha você aí. E deixa eu lhe dizer algo profético. Nada seu, nada que lhe pertence, o diabo vai prender mais. Nada que lhe pertence, esse opressor vai prender mais. Porque Jesus chegou. Porque Jesus muda. Jesus opera. Jesus ordena. E hoje é o dia que Jesus está dizendo: estou eu mudando cativeiro nesse lugar. Quanto tempo andando abatido, quanto tempo andando encurvado, quanto tempo sendo tomada como aquela que está sendo usada ou tocada por ações malignas. O Senhor está dizendo: se creres hoje, se creres hoje, estou eu, Raiconde Rassuribiaceia, destravando algo, Anamantu Queribiasopia, destravando algo que o inimigo estava travando, Raiconde Canturibiaceia, o inimigo Raitoconde Rasso estava travando, mas o Senhor está dizendo: estou eu entrando e libertando e transformando, porque eu sou Deus. Não importa o que eles falam, o que importa é que a última palavra, a última palavra vem do Senhor. E o diabo, ele não é maior do que o seu Deus, não é maior do que o nosso Deus. Nessa tarde está sendo arrancado, está sendo aberto, está sendo tirado
aquilo que estava aprisionando, que estava paralisando a história. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Dá um brado de glória ao Senhor. Jesus está nesse lugar. Sábado passado, o Senhor me deu uma palavra no Espírito. E era muito forte aquilo que o Espírito me trouxe. Só trouxe isso, acessado. De lá para cá, o Senhor tem me falado muitas coisas. A outra palavra que eu tinha para ministrar hoje foi quando Josué, ele atravessa aquele mar vermelho. É um mar vermelho? Não. Espera aí, que eu vou lá. Jordão, obrigado. E o Senhor me dizia assim para mim, que assim como ele foi com Josué, que ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E quando eu comecei, era a palavra que eu ia ministrar, e o Senhor disse não, porque hoje estou quebrando cadeias naquele lugar. Mas o Senhor começava a dizer para mim, você está acessando lugares para fazer acontecer, para fazer palavras chegarem a um lugar de destravamento, que você falará, mas não porque sou eu, queridos, é porque é uma ação de Deus. Quem busca encontra. E o Senhor está dizendo, quando tu falares, será destravado. Vocês estão crendo nessa palavra? Será um destravado. E quando eu recebo essa palavra hoje, demônios têm se levantado. Para quê? Para tentar impedir dos filhos de Deus terem uma vida a qual foi perfeita para Deus. Vivendo ociosos, ansiosos, atribulados, amedrontados, possessos. E o Senhor está dizendo, eu estou mudando a história. Eu estou mudando porque tem pessoas acessando. Tem pessoas acessando aonde? Os céus. Acessando os céus. Cada vez que você desce, cada vez que você busca, cada vez que você declara que Ele é o Altíssimo, cada vez que você fala quem Ele é, cada vez que você reconhece, Josenice, que Ele é maior do que o que os médicos falam, Ele é maior do que seus problemas, Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que a principada, Ele é maior do que tudo. Você compreende? Estou acessando. Quem está acessando aqui? Dá um brado de glória. Acessa. Começa a se mover. E a Bíblia diz que naquele dia, naquele lugar, houve uma libertação. Houve uma libertação. Deixa eu lhe dizer. Está havendo aonde você está agora. Levanta a tua mão. Receba essa libertação hoje. Receba essa cura agora. Receba esse toque do Senhor agora. E todo mal que estava operando na sua história, todo mal que estava operando no teu corpo, todo medo que estava te atraindo, ei, agora, pelo nome de Jesus, o Deus Altíssimo, eu ordeno agora, em nome de Jesus, que bata em retirada desse lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fica esperando, sabe o quê? Um movimento.
gente acha que Deus só está nos curando quando temos movimentos. Mas eu quero lhe dizer, a ação de Deus tem mudado. A ação de Deus tem mudado. Você está sendo tocado sem nem saber que está sendo tocado. Você está tendo experiências espirituais tremendas, tão naturalmente, que às vezes quando você vai partilhar com alguém, as pessoas pensam que você está variando. As pessoas pensam que você não está compreendendo. Mas você sabe o que é isso? É você trazendo o céu para a terra. É você atraindo o céu para a terra. Toda vez que nós trazemos o céu para a terra, as suas ações também são trazidas para a terra. E se nós começamos a nos mover como cidadãos dos céus, os céus passam a ser normal para mim e para você. Passam a ser normal para mim e para você. Eu quero que você levante sua mão e diga: eu faço parte dos céus. E a ação dos céus está acionada no meu corpo. Aleluia. Aleluia. Tem cura hoje. Receba a libertação hoje. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. Ei, pare de olhar essa escuridão. Pare de olhar essa enfermidade. Comece a declarar: o meu Deus Altíssimo opera em mim. Ele está operando, porque os céus estão em mim. E eu faço parte desse lugar. A Bíblia diz que depois que Jesus tocou na vida daquele homem, os demônios tiveram que bater em retirada. E olha, deixa eu lhe dizer, ele fez questão de dizer a Jesus que eram mais de 6.000 demônios. Eram mais de 6.000 demônios. Mas 6.000 para um que é maior do que todos. Aleluia. Era um. Você entende isso? Jesus chegou imediatamente. Eram 6.000. E todos eles tiveram que se curvar diante da grandeza do Todo Eu Sou, do Todo-Poderoso. Bota esse medo para correr agora. Bota esse espírito para bater em retirada da sua história hoje. Não receba esse espírito na sua casa. Não receba esse espírito na sua vida. Creia tão somente que o seu Deus, o Deus Altíssimo, Ele é maior. Ele é maior. Ele entrou naquele lugar e está entrando na tua casa, na sua história, na vida do teu filho, na sua saúde, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa. Ei, ele chegou. Não adianta nada se levantar. O mar tentou impedir, as ondas tentaram impedir, mas ele tem o controle do mar, da terra, do ar, de tudo. Ele tem o controle. Ele tem o controle de todo o seu sistema emocional. Ele tem o controle de todo o sistema da sua vida. Então não tem por que viver amedrontada. A Bíblia diz que depois daquele homem liberto, a primeira coisa que ele quis foi seguir a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu reconheço a grandeza de Deus, quando eu e você passar a reconhecer quem Ele é, eu quero te convencer hoje aqui. Reconheça quem é Deus na sua história. Reconheça quem Ele é. Nós só precisamos disso. Quando eu começo, por isso que a palavra do Senhor diz que quando aqueles discípulos ainda não conheciam quem era o Senhor, eles ficavam pedindo a Jesus que os ensinasse a orar.
E aí a primeira coisa que Jesus começa a ensiná-los é: engrandeça o Pai. Reconheça quem o Pai é. Saiba que Ele tem todo o poder. Saiba que Ele é o Deus dos céus e da terra. Saiba quem Ele é. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu tenho essa compreensão, quando você tiver essa compreensão de quem é Deus na sua história, você não vai ter medo de diagnóstico. Você sabe que a última palavra vem dele. Você não vai ter medo de ser atacada. Você não vai ter medo porque o diabo disse que vai fazer e acontecer contra os seus filhos. Porque os seus filhos já foram postos nas mãos do grande eu sou. O seu casamento já foi colocado. Tem pessoas que não podem ouvir dizer: ai, fulano de tal fez uma obra de macumba para você, que já está cheio de medo. Ei, quem é esse? Quem é essa? Que ele possa ser maior do que o Deus Todo-Poderoso. Você sabe quando ele diz aqui, ó, o demônio diz aqui, filho do Deus Altíssimo. Ele fazendo uma referência de que foi o Deus que criou e formou todas as coisas. Ele está declarando: ei, tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu és o Deus que começou todas as coisas. Você sabe o que é isso, ele dizendo isso? Ele estava reconhecendo mais do que o que você tem reconhecido do seu Deus. Porque quando eu compreendo quem foi que fez os céus e a terra, o Senhor. Quem te criou? O Senhor. Então ele já traz aqui uma referência da grandeza de Deus em Jesus. Em Jesus. E quando você levanta isso, não tem principado, não tem potestade, não tem nada que suporte a declaração daquele que reconhece quem é Deus. Entre na tua casa a partir de hoje, declarando quem Deus é lá. Entra assim, ó. Aqui tem um Deus. Esse é o que criou todas as coisas. Ele que tem o poder sobre todas as coisas. A minha casa, a minha família, as minhas finanças, a minha história, a minha essência é dele. E para ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Tem gente que vive anos na igreja, amados. Anos na igreja, mas não pode ver alguém dizer que vai fazer uma obra de macumbaria, que está cheio de medo. Se assim, querido, ora aqui por mim, porque minha filha, estou passando um vento, enviaram uma obra contra mim. Ei, que obra! Que obra! Se levantarem essa semana, para a gente finalizar aqui, uma vizinha minha lá de baixo, já contei aqui na igreja, se levantou mais uma vez. Elas trabalham lá com bruxa mesmo. É bruxa mesmo. E era meia-noite, a gente terminou a live aqui. E foi um poder de Deus. Deus tomando os jovens, batizando pela live. Não foi? Pela live foi algo assim sobrenatural. De repente só ouço ela dizer: chegou, agora eu quero ver. Chegou. E eles fazem obra com um gato. Toda vez que eles levam esse gato entra lá em casa para levar algumas coisas. E Deus já me fez ver e ouvir. E aí depois disso eu fui para o meu quarto, cheia ainda de fogo. Aí vem o gato entrando pela minha varanda. Eu disse: Satanás, bata daqui agora em retirada. Só fiz isso. O gato fez assim, ó, olhou para mim e fez assim. E saiu. E saiu. Não aguenta o poder de Deus, não. Não aguenta o poder de Deus. Sabe o que é que eu lhe digo? Para de medo. Ai, eu não posso ir por causa da Covid. Pare de medo. A sua vida está na mão do grande eu sou. É Ele que te guarda. É Ele que te sustenta. É Ele que é o seu bloqueio. É o seu escudo. É a sua fortaleza.
Não tema não. O Senhor está quebrando hoje essa ação maligna do medo no nosso meio. Se levanta hoje. Se levanta hoje. O Senhor está dizendo: eu vou quebrar esse principado do meio do meu povo. Do meio do meu povo. Para de viver com medo. A Bíblia diz que aquele homem, depois de ser livre, levanta a sua mão e declare: hoje eu estou sendo livre desse espírito do medo. Aleluia. A Bíblia diz que ele, depois disso, ele reconhece quem Deus é e deseja seguir ao Senhor Jesus. Todas as vezes que você é livre, a primeira coisa que você tem vontade é de estar nos pés dele. Toda vez que você consegue enxergar quem ele é, você não tem mais vontade de sair de perto dele. Você não almeja outra coisa que não seja adorá-lo, exaltá-lo e bendizer o teu santo nome. Você é despertada, desejando declarar a ele quem ele é para você. Aleluia. É isso que mata o inimigo. Porque a Bíblia vai dizer em João 4 que o Senhor está buscando quem? Os verdadeiros adoradores. Jesus, quando entrou naquele lugar ali, para encontrar com aquela mulher, ele sabia que havia um espírito sobre a vida daquela mulher, sobre a história daquela mulher. Ele sabia que precisava libertar aquela mulher. E ele sempre chega na hora certa, no momento certo. É por isso que você está aqui agora. É por isso que você está aqui agora. Porque o tempo de Deus para a sua história é hoje. Para que você seja curado. Para que você seja livre. Para que você obtenha aquilo que é seu por direito. É seu por direito. Viver em alegria. Para de estar abraçando esse espírito depressivo. Não abrace esse espírito. É um espírito a depressão. É um espírito depressivo. Quando você começa a se depreciar, quando você começa a se achar menor, inferior, atraindo todos os outros, é um espírito. Para quê? Para roubar a essência de Deus de dentro de você. Porque quando você se deprecia, você está dizendo que aquilo que Deus fez para você não foi bom. Há uma depreciação. Você vai dizendo: não, eu não tenho isso, eu não sou, eu não quero, eu não aceito, eu sou assim. Está depreciando aquilo que o seu pai trouxe para você. É por isso que é um espírito maligno. Os médicos dizem que é doença. E eu não estou aqui para contradizer o que eles dizem. Mas eu estou dizendo à luz da palavra, que toda vez que existe uma depreciação daquilo que o Senhor Jesus fez na sua essência, porque no início de todas as coisas, que foi que ele disse? Faremos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Toda vez que esse espírito entra para depreciar alguém, é porque ele está roubando a essência que lhe pertence. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. E por isso que eu digo, queridos, nós precisamos aprender a exaltar o Senhor. Porque quando eu compreendo isso, eu vivo dentro daquilo que Ele fornece para mim. E eu vou lhe dizer hoje, o Senhor está restituindo a sua alegria, a sua paz, a sua liberdade. O Senhor está restituindo. Ele entrou hoje na sua história para restituir, para lhe devolver aquilo que é seu por direito. O que é seu por direito, amada? Ser feliz,
ter paz, alegria, viver em contentamento de dias, poder usufruir da grandeza, da saúde de Deus. Não abra mão disso. Não aceite quando o adversário disser no seu ouvido: se corte. Não aceite quando esse espírito querer colocar na sua mente: você precisa sair de cena. Para que continuar vivendo? Ei, não aceite. Ele está te roubando. Ele está querendo te roubar a essência daquilo que o seu pai fez com tanto amor para você. Ele fez saúde, Ele fez alegria, Ele fez paz para você, usufruir do melhor dessa terra. E você vai aceitar isso ainda? Você ainda vai aceitar que outro possa dar voz? Se o Senhor Jesus, quando você entrou por essa porta, Ele declarou que estava te restituindo, te libertando, te curando, te salvando. Ei, o grito é teu. Quem vai dar a última palavra agora é você, porque Jesus já deu a palavra dele ao teu respeito. Aleluia.